Olá, bem-vindos a mais uma mesa de câmbio, o canal por onde você envia e recebe recursos do exterior. Estamos aqui em vídeo, mas também estamos na rede social do Instagram, no YouTube, no Spotify e, lógico, também na Gold Investimentos, onde você pode entrar em contato com a gente para realizar a sua operação. Nós queremos sempre trazer assuntos relevantes sobre a área do câmbio, sobre a parte internacional. Já falamos aqui sobre despacho aduaneiro, já falamos sobre contabilidade internacional com Walter Leno. Já falamos com o Júnior Martinelli, um dos nossos sócios e CEO atual da Gold Investimentos. E hoje, um assunto tão atual que é a parte de inteligência artificial. E vamos aprofundar mais em outros assuntos, mas vou deixar para quando a gente começar aqui agora de fato. Eu quero trazer para vocês aqui a presença de Rafael, fundador da Lume Robotics, doutor em ciência da computação, com especialização em carros autônomos e inteligência artificial. Rafael, obrigado pela presença, pela disponibilidade e estar tão pronto para poder falar com a gente no dia a dia e aqui também. Obrigado, Rafael. Obrigado a você, Diego, pelo convite. É uma satisfação estar aqui e poder conversar sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Que é o nosso negócio, nossa tecnologia. Perfeito, Rafael. E a gente conversando aqui nos bastidores, foi até engraçado que eu queria trazer perguntas mais técnicas com você para querer entender mais essa parte de carro autônomo. E eu achei que eu sabia de alguma coisa. E uma das primeiras coisas que eu quero já te perguntar, do que ficou na minha dúvida ali, que você já esclareceu, mas a gente quer apresentar aqui para todo mundo, desenvolver o nosso tema. O que que é, o que que a Lume faz, o que que é o negócio da Lume e o que que é de fato um carro autônomo? Que eu achei que era uma coisa, mas você vai poder explicar para a gente melhor. É. A gente costuma chamar até de veículo autônomo, porque não Hum, é só um carro de carro. passeio, pode ser caminhão, pode ser caminhonete, veículos de diferentes tamanhos aí, diferentes aplicações, né? Um veículo autônomo é um veículo que não é guiado por um motorista humano, É porque eu, nem dentro do carro e nem É, remotamente. era isso que eu achava que era. É muito lógico, parece, né? É lógico, que é autônomo, né? Que ele vai se autodesenvolver, vai resolver, vai andar e tal, mas eu achava que ainda tinha um pequeno controle ali de um ser humano, de um humano, enfim, cuidando ali com o joystick da operação. Não tem. Não tem. Tem o pré, né? Que ele cuidar de toda a estrutura para poder fazer, mas ele é de fato sozinho. É sozinho, é sozinho. Então, assim, o veículo precisa estar dotado de uma inteligência artificial, né? Não é simplesmente seguir um roteiro fixo, né? Ele tem que estar preparado para as coisas dinâmicas que acontecem no trânsito. De repente, alguém pode atravessar fora de uma área esperada, de repente pode ter um engarrafamento, de repente pode ter um buraco na pista que você não sabia que existia antes. Ele consegue identificar Depois também o pode buraco. cair uma pedra, alguma coisa na frente. Ele vai identificar isso tudo dinamicamente e tomar a reação esperada que um ser humano faria, que é de parar na frente, ou contornar, né, ou esperar um pouquinho para ver se o caminho fica livre. Né? Então, a ideia é que ele siga um comportamento semelhante ao do ser humano, que obedeça todas as regras de trânsito. Então, se tiver Importante. um sinal vermelho, ele identifica e para. Se tiver uma faixa de pedestre, ele vê se tem pedestre querendo atravessar, espera e para. Se tiver um limite de velocidade, ele diminui, né, ou aumenta conforme o limite. Então faz tudo que se espera de E não um precisa de veículo. ninguém estar atuando. Ele tem a sua própria Ninguém até inteligência. antes também. Existe aquele que é, digamos assim, o patrão, né? O supervisor. O patrão vai dizer para o carro autônomo, através de comandos, né? Dizer assim, ó, sua missão hoje é ficar indo desse armazém até esse cais, vai lá, carrega, volta, descarrega, vai, E qualquer volta. intempérie no meio do Então, caminho, ele vai então ele, conseguir controlar. essa missão é como se fosse a ordem do dia, né? Ou do momento. Então, o veículo recebe aquela ordem. E aí, quem vai cumprir a ordem é o veículo usando a inteligência dele, que está lá embarcada no computador dele. Entendi. E hoje a Lume, ela atende. Quem que a Lume atende hoje? Ela atende uma empresa, ela atende o governo, ela atende as fabricantes de veículo. Qual que é o negócio hoje da Lume? O que que ela entrega? Quem, É, que- quem que procura a Lume hoje? digamos assim, o nosso cliente final são grandes empresas que têm áreas operacionais grandes e que precisam transportar materiais ou pessoas de um lugar para outro dentro da sua área operacional.
Então, por exemplo, não tá numa rodovia, ele não anda não está em vias públicas, está em áreas vias públicas, privadas, áreas né? privadas. Áreas privadas. Mas às vezes são áreas grandes, áreas que 5 quilômetros, mas assim, É, tem uma empresas área gigantes. privada, é indústria, mineração, portos, Aqui no esse tipo, estado mesmo, né? aqui no estado tem. Eu queria mostrar um vídeo de um projeto É, que que acho aí que vai fala, dar uma ideia boa ilustra do melhor. que é um caminhão autônomo, um veículo autônomo, né? Felipe, você pode mostrar pra gente? Colocar o Ah, vídeo o do Gabriel. projeto IP, por favor, que aí a gente mostra aqui como é que E eu funciona achei. isso na prática. Ó, esse aí é um exemplo de um caminhão autônomo, né, montado por nós, né? Esse caminhão fazendo manobras, faz manobra direto, você vê que não tem nenhum motorista na cabine. Já foi dado o comando pra ele. Esse aí, né, existe a necessidade de engatar numa doca, ele faz. Aqui, uma faixa de pedestre, ele espera, ele vê que tem um pedestre ali, espera o pedestre passar, aí quando o pedestre passa, ele continua. E tem gente andando, fazendo o Ele trabalho dele ainda convive com outros produtor. veículos que são guiados por pessoas, ele convive com pedestres, né, enfim, com tudo que tiver no ambiente de trânsito. E toda a tecnologia está embarcada. Ou seja, tudo que ele precisa para rodar, o computador, a inteligência, o software, os sensores, está tudo dentro do veículo. Né? Então, esse é um exemplo aí de um projeto nosso, de um cliente que é uma grande indústria, que tem uma área operacional grande, que precisa levar materiais de um ponto para outro Dentro da sua própria dentro da estrutura, sua estrutura. Né? Aí, no caso, é um grande fabricante de produtos de limpeza, né? IP. Então, ela produz, né, os detergentes, etc., numa unidade produtiva e precisa levar até o centro de distribuição. Aí vai andar um trajeto, sei lá, de 500 metros, 1 quilômetro, e aí Não precisava ter uma pessoa ali o específica. caminhão fica o dia inteiro, né? Vai e volta, vai fazendo todas as voltas. E o ambiente lá dentro é cheio de ruas, cruzamentos, né? Então, ele obedece a malha viária que já existe no local, né? Mão contra mão, né? Isso tudo aí. Eu vejo a parte de inteligência artificial, para mim, agora do dia a dia, né? Às vezes escrever um texto, às vezes a gente quer editar uma foto. Isso para vocês já era uma coisa super comum na parte de inteligência Só para você ter uma E- ideia, o nosso projeto de inteligência artificial ele começou inicialmente no meio acadêmico, né? Todos os fundadores da Lume Robotics Aham. participavam de um programa de doutorado na UFES nessa área. Eu te perguntar isso agora. Como surgiu já Exatamente. a Lume Robótica? Onde Aí saiu essa o ideia? programa de doutorado, o objetivo maior dele era construir um veículo autônomo, em nível acadêmico ali, né? Aham. Protótipo acadêmico e tal. Ele levou 8 anos de pesquisa para ter um protótipo capaz de fazer uma viagem de Vitória a Guarapari autônomo, que foi o projeto Iara, Projeto Iara. que era uma SUV, né? Não era nem um caminhão, nem um veículo pequeno, era um SUV. Ele fez ali a rodovia Ele mesmo? ele saiu da UFES, passou Observado, tudo. pela Fernanda. Tinha gente dentro do carro observando para, né, qualquer Lógico, necessidade faria uma intervenção, mas ele foi autônomo daqui até lá. Então saiu da UFES, pegou a Fernando Ferrari, obedeceu todos os semáforos, passou a ponte da Passagem, foi reta da Penha, passou a terceira ponte, obedeceu ali a cancela, tinha a cancela do pedágio na época. Entendeu que é um processo Esperou diferente. a cancela Foge do abrir. comum, né? Esperou a cancela abrir, fechar, passou a ponte, pegou a rodovia do Sol, foi na rodovia do Sol a uma velocidade média de 55 km por hora, né? Que ele foi assim. Chegou lá em Meiaípe, pegou a estrada de terra em Meiaípe e parou em frente ao Cantinho do Curu. Pronto. Concluiu o projeto. 74 quilômetros. Foi o único muita caso coisa, no hemisfério sul do planeta inteiro a fazer isso aqui. Sério? Esse tipo de tecnologia só existe nos Estados Não, Unidos, calma, China, que né? isso é importante. Você falou que isso foi o primeiro projeto dessa magnitude que teve? No hemisfério sul. Tá, é muita coisa. Então, aí isso foi em 2017. Até Tá. teve muita repercussão, saiu o Jornal Nacional, Poxa, eu não sei nem Globo ouvir News, parará, tudo falar isso daqui. quanto é matéria, TV, parará. Aí, Essa passados não foi mais... aquela que a Ana Maria veio aqui, não. Passados mais 2 anos, 2019, a gente viu que já tinham empresas interessadas em contratar projetos particulares, né? Aí, os projetos particulares precisam ter uma empresa para, né, trabalhar, comercializar, implementar. Então, nós decidimos fundar a Lume Robotics. A Lume Robotics foi fundada em 2019, tem 6 anos e vem atendendo esse mercado aí de grandes empresas. Quando a gente está estudando aqui, faz aqueles projetos lá que a gente acha... Eu formado em administração, não com tanta profundidade na parte tecnológica, né? Minha parte está mais na parte de números ali. Mas quando a gente faz o TCC, faz os outros projetos, alguns eu acabei, lógico, aproveitando também para o meu dia a dia.
Mas você vê um projeto desse de fato, que saiu lá da escola, você vê escola, não, faculdade, enfim, a educação, você vê o quanto que é interessante de fato se dedicar, se aprofundar e levar bastante a sério, às vezes, o que o professor tá te indicando ali. E é uma transição, né, bem severa, né, você passar de um ambiente acadêmico para um ambiente empresarial, né. Eu ia falar isso agora. É, e foi um foi É um diferente. foi uma tanto é que precisou, né, de montar a primeira equipe de fundadores, com 5 fundadores formados nesse ambiente do doutorado, né, do veículo autônomo, e depois uma equipe que foi sendo ampliada. Hoje em dia nós temos É, 50 colaboradores, né, nesse 50 projeto aí. é muita gente. Vocês atendem empresas de fora também ou só aqui no Brasil? No momento, nós atendemos empresas no Brasil em 5 estados diferentes, mas nós já temos contatos com clientes interessados em outros países, né? Clientes do Uruguai, né? Clientes de outras No unidades, da no Austrália. câmbio você sabe quem que você fala quando for vender os projetos. Exatamente. Por enquanto, esses clientes internacionais ainda estão na fase de namoro, de prospecção, né? Mas eles já demonstraram muito interesse na solução, né? E na parte internacional que a gente já atendeu, vocês lá atendem, enfim, o que que tem da parte de fora que vocês importam software, vocês desenvolvem software, tem algum produto que vocês trazem de fora para agregar, tornar mais ainda eficiente o negócio de vocês, ou Olha, tudo está aqui no o Brasil? nosso grande diferencial é o software. E o software foi todo desenvolvido pela Lume Robotics. Então, o software é nosso, tecnologia 100% capixaba, é a inteligência do sistema está lá. Agora, em termos de equipamentos, né? Os equipamentos a gente importa. Então, os 2 principais equipamentos são um sensor a laser, né, chamado LiDAR. É um sensor que faz um Que é esse que a gente vê se tá, falando minha função de meu conhecimento leigo aqui, que tá próximo, tá longe, vamos dizer assim. vou pedir para colocar um videozinho do LiDAR, que aí E dá aí uma dá de novo, ideia dá para de poder como é ver. que é a É a tecnologia, melhor né? coisa é Deixa eu ilustrar. mostrar o que o LiDAR faz, como é que é bacana essa tecnologia aí, né? Ele faz um escaneamento Bota aí, Gabriel. 3D, né, da pessoa. Ali está a câmera. O que a câmera? Aqui é o que o LiDAR está vendo em 3 dimensões. Ele tá vendo lá o que tá movimentando, Aqui, ó, aí é a visão do robô. Então ele consegue ver todas as pecinhas, obstáculos, pessoas, paredes, piso, né, tudo que está ao redor e com uma precisão de milímetros, assim, da posição onde está cada coisa. Então, com isso, você consegue fazer um mapa 3D do seu ambiente. Inclusive, assim, as pessoas andando, os veículos passando. Olha as pessoas, então né? aqui, por exemplo, se ele estivesse passando aqui, a gente tava lá, o outro lá, ele entende dimensão certinha. Ele sabe, ó, essa pessoa está ali Eu tô vendo aqui passando, mas para ele tá. essa tá pessoa ok. está a 10 metros, 54 centímetros aqui nessa posição, sabe cada posição da pessoa ali. Então, com isso, a gente sabe onde estão as coisas em nosso ambiente ao redor. Né? É que esse Para laser frente, para faz. trás, 360 graus. Entendi. Então, esse é um equipamento que a gente utiliza e importa, usando a mesa de câmbio da XP. É isso aí. Só E- propaganda, pequena propaganda. A gente importa também um computador, digamos assim, mais robustecido, que aguenta a vibração de ficar dentro de um veículo, né? Então, é um equipamento mais caro, sabe? Mas, assim, próprio para esse tipo de aplicação, né? E outra coisa que eu ia te perguntar também, a gente tinha conversado, que eu fiquei na dúvida do seguinte: a parte de software que vocês desenvolvem é a questão da segurança. Como você já falou, pô, mas tem uma precisão absurda. E se, como tudo tá ligado na internet para poder funcionar, ou a rede interna, né, porque você tinha comentado da empresa, usar a rede interna dela ali de internet, se ela tivesse fora, que depois eu quero entender, né, como é que seria esse futuro do carro na rua, mas e se alguém invadir, vocês que desenvolvem esse software também de proteção, de Sim, a alguém gente- tentar acessar, você Isso. falou, o carro vai ficar igual um peão, o cara acessou ali, esse carro vai ficar rodando. Ou A gente usa a proteção que é necessária. As grandes empresas todas têm redes que podem ser acessadas remotamente, redes de dados, né? Então, existe já o know-how, né, no mercado para proteção de redes contra invasões e tudo mais. O nosso caso do veículo autônomo, digamos que ele é mais seguro porque ele foi desenvolvido para ter a seguinte característica: uma vez que ele recebe a missão dele, daí para frente, tudo qualquer até coisa o que final está aí da dessa missão, rota, ele vai parar. tudo que entre receber a missão até o fim da missão, ele faz com o conhecimento que ele tem dentro dele. Ele não depende de comunicação externa. Isso Todas as acho que tomadas de chegou onde eu decisão, queria chegar. Todas as Assim, tomadas de decisão, se ele freia, se ele acelera, se ele vira para a direita, se ele vira para a esquerda, tudo ele faz com a inteligência que está dentro ele não dele. depende Não disso de depende de fora. nada que vem de fora. Ele só depende dentro de lógico assim.
meu chefe, qual é a minha missão? Aí Quando ele ele recebe o recebe comando, a missão. daí em diante Daí em já é com ele, diante ele ele não faz ponta depende. própria. Então, assim, esse transmissão das missões para ele pode ser feito geralmente é feito de um centro de operações que existe nas indústrias, né, em que as pessoas, os gerentes do transporte, né, comunicam, no caso, quando tem um motorista, comunica com o motorista para onde que ele tem que ir e tal. Aí, no caso, é tudo via informática, né, o sistema recebe qual é o trajeto que ele tem que fazer, Não tem ninguém que controle de fato, mas tem uma equipe que acompanha. acompanha o que ele tem que fazer. E Ele aí, precisa de um para uma cada vez que um. ele começa a trafegar, essa equipe remota ela pode ficar vendo no telão lá onde que está o veículo, qual é o trajeto que ele está fazendo no mapa. Pode ver a imagem da câmera que ele está vendo O para que que tá saber o que está acontecendo? na frente dele. Pode ver aquela imagem do lidar que eu mostrei, do lidar fazendo escaneamento 3D, né? Uhum. Aqui pode ver para checar alguma coisa, né? Então, assim, consegue fazer um monitoramento total. Aí sim vai precisar de uma rede, ou internet, ou uma rede privada interna, né? Sim. E com isso, para fazer o monitoramento. Mas para o veículo trafegar autônomo, Não depende, não não depende. precisa disso. E falando em trafegar, eu havia comentado anteriormente, e quando que você acha que a gente vai conseguir ver um carro autônomo na rua? Quando eu viajei pro exterior, eu tomei um susto, já sabia, pô, a gente vê notícia, mas quando você tá perto do carro de fato ali, que você chama, ou que você vê alguém andando só no banco do carona, ou só na parte de trás do veículo lá, e não tem ninguém controlando, você toma um pouco de susto. E é muito legal ver próximo. Pô, ver o vídeo aqui, eu fico encantado. Eu já vi várias vezes, mas eu fico encantado. O que que falta? É que a gente vai um dia conseguir ver, tá próximo, tá muito distante, depende de muito das políticas públicas, enfim, não tô entrando no mérito político, no sentido, enfim, tá muito distante desse processo de fato a acontecer, de ver um carro autônomo na rua? Olha, a tecnologia já existe, né? Tanto é que a gente vê os carros da Waymo lá nos Estados Unidos, né? Andando como se fosse um táxi, assim, Uhum. levando passageiros e andando 100% autônomo, né? A tecnologia já existe. A tecnologia da Lume também é capaz de fazer isso, né? Mas precisa ter uma legislação das autoridades de trânsito, né? Uhum. Então, assim, lá fora já existe há bastante tempo, já existe na Califórnia, no Arizona, no Texas, alguns países no exterior também, né? Já existe a legislação de trânsito dizendo o que deve ter um veículo autônomo, o que ele deve obedecer, que tipo de certificações ele tem que ter e tal. Mas Isso precisa ser implantado no Brasil, é né? só, Então, pode só copiar, como a gente conversou. Tá pronto, pode se mais ou menos, inspirar, né? pode se inspirar e Inspirar, porque tá adaptar, lá de mas fora. tá um pouco É. distante ainda. O segundo aspecto, aí é uma coisa que evolui ao longo do tempo, é a questão da economia, né? A viabilidade econômica, né? Para um veículo de passeio, eu diria que hoje ainda é uma tecnologia muito cara para ser, digamos assim, consumida pelo público comum, né? Por isso que a gente atua no mercado de transportes industriais, porque aí é um mercado em que a relação, né, de custo-benefício já se justifica, né? Os projetos já ficam interessantes do ponto de vista econômico, né? Entendi. Foi como quando veio a questão das placas solares, que eram muito caras, Uhum. hoje tá Ao um longo pouco do mais tempo vai acessível, barateando, né? vai barateando as Vai coisas, vão demorando. acontecer a mesma coisa Porque com a. as empresas É, vão adquirindo, é. enfim, vai chegar lá. Você tem um outro vídeo também, não sei se, eu não lembro qual que é o nome, que tem o caminhão não tem nem a cabine. Ah, sim, esse Qual é um, que é é? um projeto novo que a gente vai fazer. Mas antes eu queria Hum. mostrar o vídeo do projeto Portocel, porque ele mostra como é que é um caminhão do tipo prancha operando É, numa situação de transporte portuário, né? Esse é um projeto que a gente tem aqui no porto em Aracruz, né, da Portocel, aham. e ele tem que transportar fardos de celulose, esse material que está aí na prancha, Tudo andando dentro do do porto ali. galpão até o cais, né, e vice-versa, né? Então ele anda 100% autônomo, né? Aí surgiu a seguinte questão: esse veículo é um veículo, digamos assim, multiuso, né? Ele pode ser usado numa área portuária, ele pode ser usado numa área de um outro tipo de indústria, né? Pode ser usado numa área de mineração, né, para levar alguns materiais. Mas aí surgiu a ideia, né? Numa área portuária, para que você precisa de uma cabine de caminhão se ele for totalmente autônomo? Foi isso que eu Aí pensei. eu pedi para mostrar Tem algumas economias por outro a ponto, foto né? do caminhão sem cabine. Nós propusemos assim, ó, para fazer um caminhão sem cabine, a gente tem que fazer um projeto especial, né? Porque não é uma coisa que existe
aí em É, linha isso de aí que eu montagem, achei né? interessante. Você falou que, por enquanto, deu um. Eu não gosto de falar projeto caro, assim, que demanda um pouco mais de É. recursos para poder viabilizar, mas você acaba adaptando também por outros Exatamente. Aí, pontos. aí surgiu a seguinte demanda: olha, tem vários clientes aí que têm metas de fazer, digamos assim, área de ecologia, de meio ambiente, ser privilegiada, eles gostariam de ter veículos elétricos, mesmo que o veículo tivesse um custo inicial maior. Uhum. E aí a gente falou: "Pô, por que que a gente não junta as duas coisas? A gente faz um Isso caminhão é um desenvolvimento elétrico". da Lume. É. A gente faz um caminhão elétrico com potência suficiente para levar aquelas 64 toneladas de celulose, por exemplo, né, se fosse o caso, e faz sem cabine, porque se ele é autônomo, ele não precisa de cabine Tá para certo, ninguém entrar, né, pra e ninguém. dirigir, né. Então a gente fez essa proposta aí, né, de protótipo, submetemos para um edital financiado pelo governo, né, Pô, pela legal. FINEP, e a E, FINEP gostou do projeto e e tá bancou. andando. Já tá, o projeto já está assinado, né, então nós já estamos na fase de construção aí desse protótipo, né. A gente já caminhando aqui, E aí você está vendo ali que tem a Suzana, porque a Suzana, assim que soube do projeto, eu falou: quero. "Eu quero que seja testado aqui no meu ambiente, assim, Lógico. porque eu tenho interesse nesse tipo de tecnologia". Total. E eu ia te perguntar se já se antecipou. Eu falar assim, o que que é como a parte de tecnologia, não é que ela fica defasada, mas tem que ter uma evolução muito Tem, a gente rápida. está sempre olhando para Falar, o frente. que que tinha de diferente? Eu acho que foi disruptivo também, que vocês saíram um pouco da. Não, não tanto, né? Mas saíram um pouco da parte só dali da estrutural, da tecnologia, de como funciona, pensando também lá no, na empresa de fato, como é que você otimiza o dia a dia dela, saindo da É, caixinha ali só do IA, né? Você, cara, como é que você exatamente. pode economizar um pouco mais? A gente entende que um veículo sem cabine, primeiro, ele vai ser mais leve, né, não vai ter o peso da cabine. Segundo, ele vai conseguir fazer manobras em áreas mais apertadas, né, de em termos de altura ou largura, porque, né, não tem aquela parte ali, né. Entendi. Não, eu achei sensacional. É assim, é um assunto extremamente extenso, relevante. E o que que a Lume, além, eu vou fazer uma pergunta, acho que profunda que é aqui agora. Mas o que que a Lume ainda pensa ah, demais ainda disso? O que talvez tenha mais de inovação? O que está vindo de novo que eu, leigo, só estou usando ali a IA do computador, que tem de diferente acontecendo nessa área de tecnologia que talvez a gente vai demorar a chegar Não, para pois a é. gente, para nós consumidores ainda. Pois é, uma preocupação nossa era fazer uma tecnologia flexível. Só para você ter uma ideia, enquanto Hum, estava no nível acadêmico, uhum. nós fomos desafiados, assim, né, pela Embraer, assim: "Vem cá, essa tecnologia de vocês que dirigem um SUV aí, né, a Yara, não sei o quê, Uhum. ela não consegue dirigir um avião Ah, não, em solo?". não é brincadeira isso. A gente falou: "Olha, Eu se". achei que eu ia te perguntar e você não ia ter. Eu falei, vou apertar o Rafael Eu agora. falei: "Olha, se o Um avião avião, não, pô. se o avião em solo, ele precisa, né, virar para direita, virar para esquerda, acelerar, frear, né. É igual um veículo, é igual um carro. Então É porque já a gente tem um piloto faz. automático, você só tá adaptando ainda mais um pouco, né? É, aí a gente fez um projeto de parceria a Embraer fez a parte, assim, dos atuadores que vão lá Rapaz, e entrar um avião efetivamente autônomo, eu vou. acelera e freia e tal, né. E a gente fez a parte de sensoriamento e a inteligência do software, né. Aí o avião fez a prova de conceito, que a gente chama, né, lá no aeroporto de Gavião Peixoto, de sair do hangar, ir na cabeceira da pista, andar, voltar, tá tudo autônomo. Mas ele não, Não, era não. só para andar em solo, porque no ar já existe a tecnologia de piloto automático, mas não tinha tecnologia para andar em É porque solo. na minha cabeça já vendo o avião pousar, Pois já é, fazia isso tudo já já. Eu não. faz. Agora em solo ele não anda. Não andava, né, Ah, então a gente fez, entendi. mas isso foi só em termos, assim, desafio de prova de Não, conceito, mas tem né. um piloto. Eu tô falando É, daquele do extremo da gente ver o caminhão é. sem o piloto, de ver também a aeronave sem o piloto. Isso aí já é um caso absurdo, né? Mas, ó, para dar uma ideia de outros tipos de veículo, né, que a gente já vem atuando aí, eu vou pedir para colocar o vídeo do projeto da Petrobras. A Petrobras tem uma necessidade, assim, nas áreas dela de refinaria, centro de pesquisa e tudo mais, são áreas grandes, com muitos prédios, com ruas, etc. E eles têm necessidade de transportar pequenas cargas de um prédio para o outro. E eles usam esse tipo de veículo aí, que parece um veículozinho de golfe, com um baúzinho atrás que cabe 300 quilos. Aí a gente está fazendo uma demonstração de levando uma amostra do laboratório até
de um prédio, né, que gera amostra até o prédio laboratório. Isso é onde, Petrobras? Aqui? No Rio de Rio Janeiro. de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso aqui era Então aqui na Capital a Vitória. gente fez esse protótipo aí, e o protótipo circulou lá por toda a área, indo fazendo todos os trajetos que eles pediram. Fizemos o mapa da região, né, o mapa digital, e foi um sucesso aí essa demonstração. Agora eles estão estudando aí a possibilidade de implantar isso aí nas unidades delas terrestres, né? Implantar de fato. Exato. Então, assim, você vê um veículo bem diferente, né, de um caminhão, né? E que a gente usa uma tecnologia que, em termos de software, é muito semelhante aos outros, né? Só os equipamentos é que podem ser, digamos assim, com menor capacidade, menor quantidade, né, para atender ao caso aí. Aí você falou, o que pode vir de mais adiante? Do avião, pra mim, já parei por ali. A gente recebe um foguete? A gente recebe muitas demandas. É lógico que, assim, para você começar um veículo assim muito diferente, envolve um certo esforço de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vai com cautela, né? Andando em paralelo com os demais projetos, né, que são de implantação e tal, né? Mas, assim, a gente recebe demandas para empilhadeiras autônomas, a gente recebeu demanda para um robô humanoide andar autonomamente pela área industrial ali. Eu não tava lembrando disso, que já tem um carro, tem um avião, o robô daqui um dia vai ser uma realidade não tão distante. Pra gente poder ver igual tá o carro andando, dependendo, vai ter o robô ali tirando a carga. O robô é como se fosse um carro, só que em vez de roda tem umas perninhas. As perninhas. Tá também, você já visualiza isso? A gente visualiza, a gente não começou ainda esse tipo de projeto, mas são demandas que chegam para nós. No dia que tiver um robô lá, eu quero ir lá conhecer. Lembra de mim. São demandas que chegam até nós, e a gente entende que com o conhecimento que já existe hoje de inteligência artificial e de algoritmos de robótica autônoma, né, já é viável fazer esse tipo de projeto. Ficam tudo integrado, né, as IAs, que no meu conhecimento, confesso, raso dessa parte de tecnologia, mas eu achava que era tudo se comunicava na parte de não tem uma IA para cada coisa, e alguns robôs que você utiliza ali, eles conseguem se integrar e se conversar. Tem IAs que são, digamos assim, especialistas em algumas áreas. Tem IA que é especialista, por exemplo, em pegar uma imagem de câmera e identificar o que tem naquela imagem. Tem outros IAs que são mais voltados para texto, né, para identificar a sequência de palavras num texto, né. Tem IAs que são mais voltados para movimentos robóticos, porque o movimento robótico é um movimento probabilístico, né. Assim como o ser humano também é probabilístico, né, o robô também é probabilístico. Então, assim, existem IAs especializadas, mas na nossa solução isso é tudo integrado, uma conversa com a outra, né, elas se comunicam aí. Não, perfeito. Já é uma área que, assim, eu aprendi, tô aprendendo aqui da nossa conversa. E é engraçado que a gente conversa ali do dia a dia. Eu sempre tinha essa curiosidade do serviço, do que a Lume presta. Eu sabia da dimensão da Lume, mas eu não tinha noção da magnitude e de tantos projetos importantes que acontecem não só aqui no estado do Espírito Santo, como no Brasil. Poxa, a Embraer, enfim, são em quantos estados? 5 estados até o momento. 5 estados. Espero que Mas já com esse vídeo. Já tem projeto contratado aí para mais alguns aí. Opa, tomara. Espero que tenha bastante do exterior. Vai receber em dólar, vai receber em euro. Isso vai ser muito importante. Rafael, eu queria te perguntar, a gente chegando agora já pro final, senão a gente vai falar extensamente, é um assunto muito, muito amplo. Queria que você deixasse algum recado final, alguma informação interessante, diferente, que talvez você quisesse trazer, que a gente não comentou dentro da abordagem daqui, que eu não tenho um conhecimento tão técnico, eu sou um usuário, eu vou ser o cara que eu vou chamar o carro pelo aplicativo para poder vir um carro comandado lá pela Lume. De antemão, já te agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado, enfim, tudo que a gente já viu aqui um pouco hoje. Quer deixar algum recado final? Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade aqui, da gente falar um pouco, né, sobre esses nossos produtos, nossos projetos, porque a gente nota que muita gente não tem ideia que existe isso. Ainda mais que existe aqui no nosso estado, né? Tecnologia toda desenvolvida aqui, né? Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de mostrar para as pessoas o que nós temos, o que é possível, as pessoas ficam impressionadas, né? Você não sabia que existia isso, né? Não sabia que já estava nesse nível. Então, é muito importante a divulgação, né? A transmissão aí pelas várias mídias digitais, né? E também, assim, o nosso trabalho ele é muito voltado para as empresas que têm o espírito de inovação dentro delas, que tem aquela coisa assim de quero estar na vanguarda, quero trazer o que há de mais moderno,
quero fazer projetos pioneiros, disruptivos, inovadores. Esses são os nossos clientes grandes aí. Tem que procurar a Lume. Exatamente. Então, assim, a gente estimula isso muito, aprecia muito as empresas que já têm isso no seu DNA, né, no seu sangue, de ser inovadora, de ser disruptiva, de estar na vanguarda, né? E a gente gostaria de ver cada vez mais empresas com esse espírito, né? Não, Que é o nosso foco de trabalho. perfeito, Rafael. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Pessoal, e isso que eu comentei no início do vídeo, isso vai estar no YouTube, no nosso vídeo aqui vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no Spotify. Inscreva-se no canal da gente para poder receber os novos conteúdos que viemos trazer futuramente, para poder ver depois as outras partes mais específicas da nossa conversa aqui com o Rafael da Lume Robotics. E obrigado a todo mundo pela oportunidade para acompanhar a gente até aqui. Rafael, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Conta com a gente. Pode